Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Estamos iniciando mais um Grandes Encontros com Laírson Bueno. Eu sou advogado e hoje recebo dois colegas aqui maravilhosos, com muita inteligência, muita cultura, para passar um pouco da sabedoria para nós. Estão conosco aqui pela ordem alfabética, primeiramente o Dr. Kleber Melo, que é defensor público da União e professor de Direito Constitucional. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Grande Bueno. Um bom dia, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui contigo. É sempre bom rever os amigos, né? Meu amigo Max, você, grande, nosso eterno presidente Laírson Bueno, meu amigo. E fico muito feliz de ter sido convidado e sempre à disposição. O dia que você precisar, conte sempre comigo, que a gente está pronto. Obrigado. Estamos aqui também com o Dr. Maximiliano Magalhães, que tem prazer nesse nome comprido dele, Maximiliano, mas que nós chamamos carinhosamente de Max, advogado administrativista e presidente da Comissão de Integração com a Sociedade Civil da OAB do Riacho Fundo e Recanto das Emas. Seja bem-vindo, Dr. Maximiliano. Obrigado. O nome complicado é bom para diferenciar das outras pessoas, né? Porque Max tem muitos, né? Agora, Tem muito. Maximiliano, quando você vai lá no Google e dá um Maximiliano com X mudo, só tem eu. E gente boa igual você, meu irmão. Aí é mais raro ainda. Aí é porque você não é amigo, aí você é suspeito. Então, vamos começar aqui, Dr. Kleber, depois Dr. Maximiliano, pela questão do início da vida de vocês na área do direito. Vocês, na adolescência, sonhavam em ser advogados ou sonhavam em ser médico, engenheiro e, de repente, virar advogados? Essa pergunta é muito boa. Primeiro, eu me tornei e fui para a área do direito por um acidente. Eu sempre fui muito bom em matemática, sempre fui um grande, né, adorava criar cálculos, criar fórmulas. Eu me lembro um dia que meu pai falava assim: pô, você está criando uma fórmula aí que você vai aprender apenas lá no segundo grau, né? Não ensino médio, né? Meu pai falava segundo grau. Você vai aprender isso só no segundo grau quando você fizer aí uma fatorial, uma coisa dessa. Você está fazendo isso agora, como se eu estivesse criando estruturas matemáticas. Então, por conta disso, comecei fazendo engenharia e fiz engenharia de telecomunicações e de computação, conjuntamente as duas faculdades, já que as matérias eram praticamente as mesmas, né? E por um acidente eu tinha que pagar a faculdade, e por conta dessa necessidade de pagar a faculdade, eu tive que estudar para concurso público. E concurso público cai especificamente a área do direito. E aí a gente tinha uma paixão pela matemática, mas foi quando eu descobri o amor. Eu descobri o meu amor pelo direito quando eu vi direito administrativo, direito constitucional. Eu falei, nossa, eu passo 10, 15 horas estudando matemática, engenharia, né, cálculos, etc e tal, e eu não entendo nada. Eu estou estudando aqui 2 horas, eu quero estudar cada vez mais. Ou seja, eu encontrei aquilo que faria parte pelo resto da minha vida. Então, caí, fiz direito lá no Centro Universitário de Brasília, que é o UniCeub, né? Com muito orgulho. Fiz uma grande, Formou em né? que ano? Eu me formei em 2008, terminei Ah, o curso em 2008, mas durante esses 4 anos e meio que estive no CEUB, né? Eu terminei o curso em 4 anos e meio. Eu fiz praticamente várias matérias optativas e atuei fortemente na militância estudantil, né? Aquele que era defendendo os direitos dos colegas estudantes que tinham seus direitos violados. Então, para mim foi uma honra estudar lá no CEUB e aí acabei caindo na área jurídica, de onde não saio mais, quero isso para o resto da minha vida. Então certo. agora tá explicado por que dessa matemática na política, né? Ele é ótimo em fazer essa matemática política, Essa sabe? somatória política, Essa né? somatória de votos, porque É. com relação à O, legenda, enfim. O Max está puxando o assunto que a gente estava aqui na prévia conversando, a gente, que é essa cálculos de nominata, né? Quando a gente faz uma análise, como que vão ficar todas as nominatas, exige cálculos, principalmente agora, com uma alteração, inclusive, de jurisprudência do Supremo, muito possível, que pode alterar, inclusive, a quantidade de deputados por partido, que também vai fazer uma grande diferença, né? Inclusive na jurisprudência, inclusive para a própria segurança jurídica do direito eleitoral. Então, eu gosto de fazer cálculos, adoro isso, e isso serve para tudo na nossa vida. Então, respondendo a pergunta do Bueno, adorei, estou na área jurídica, e o importante de entrar na área jurídica é que eu conheci, né, e tenho grandes amigos nessa área, e agora não pretendo retornar mais para a área da engenharia, não. A não ser se for para a construção de uma moradia, etc. e tal. Agora, se não for isso, me deixa aqui no É, jurídico. Kleber, eu estou lembrando agora, a gente custa a se encontrar, mas quando se encontra, geralmente a conversa vai por 2, 3 horas. Eu lembro que eu encontrei com você no lançamento de um livro, nem lembro mais de quem,
no Carpe Diem, Isso. e acabou o evento e nós ficamos na chuva, Até do 2 da lado de manhã. fora, até umas 2h30 da 2h30 manhã, da manhã. conversando, né? Em pé. Ou seja, quando a gente É, fica até 2h30 da manhã conversando é, em pé, porque a é, conversa tá boa demais. é verdade. É uma loucura. Então, doutor Max, e o senhor estava em Cavalcante na adolescência? A pergunta mesmo parece um déjà vu, gente, mas não é um déjà vu, não. Eu queria ser biólogo, É, né? Eu já tinha dito no outro podcast que eu tive a honra de participar aqui é. também. E no decorrer da vida, mais ou menos parecido com a questão do Kleber, tive que ir para o lado do direito. E não me arrependo em nada, igual eu disse lá no outro podcast. Tem um primo meu que disse que eu não nasci para ser outra coisa, que não fosse advogado. Aí, alguns que me conhecem igual o Kleber falam, né? Na verdade foi até o Klaus que falou, meu grande amigo aguerrido, ele falou num grupo. Isso, gente. Aí eu falei, então é o melhor sinal de que deveria ser advogado, porque Sei o advogado de fato tem que ser aguerrido, né? Tem que ser. E formou aonde e em que ano? Formei no CEUB, agora o ano eu sou muito ruim com data, mas eu formei também no UniCEUB, tanto é que conheci o Kleber lá, mas a gente não teve amizade dentro do UniCEUB, mas eu conheci ele nessa militância O do Kleber, DCE, o né? Kleber formou em Isso. 2006, né? 2008. 2008. Então ter formado um pouco depois, ou mais ou menos, Muito eu acho próximo. que eu entrei em 2005, né? Então, Então ainda peguei 2010. por aí. 2010. Certo. É, agora eu vou inverter, porque o projeto é do doutor Maximiliano. Doutor Maximiliano, fala para nós aqui sobre a proposta que o senhor vem apresentando desde o ano passado dos alunos mais próximos de casa. Essa briga da sua comissão de integração com a sociedade civil. A gente Sei que, inclusive, você teve na UNB para tratar disso, no Ministério Público, na Câmara Legislativa. Na Como é- verdade, a gente não teve lá, a gente teve na UNB posterior, né? A gente convidou todas essas pessoas para participarem de uma audiência pública que foi realizada no IFB do Riacho Fundo 1. Ela é só Riacho Fundo, né? Mas, na verdade, ele fica no Riacho Fundo 1. Fizemos uma audiência pública, compareceu o deputado Gabriel Magno, né? Que é presidente da Comissão de Educação, compareceu a decana de extensão da UNB, professora Elgami, minha conterrânea de Cavalcante. Compareceu também Conselheiros tutelares? conselheiros tutelares, compareceu a professora Michele, que é da pós-graduação em transporte, ela e a equipe dela, que estão fazendo um trabalho para definir o que seria proximidade, um trabalho técnico para definir o que seria proximidade, que está girando em questão de tempo, que eu até entendo que seria o adequado, porque aí eu até brinco que é o seguinte, se for 30 minutos a pé, a escola tem que ter uma distância. Se for de jato, tem que ter outra distância. Se for de bicicleta, outra distância. Né? Então, tem que levar em consideração, na verdade, o tempo e não a quilometragem. Né? E aí você aborda uma questão que é muito importante, né? Porque às vezes a mãe vai a pé. O ônibus escolar é o ônibus, né? É outro limite de tempo, né? Exatamente. Além de que está sendo discutido também nesse projeto, Dr. Kleber, que é a questão da qualidade desses ônibus. Porque até teve uma discussão lá depois, posterior, na UNB, fui convidado lá para eles apresentarem a minuta ali, da confecção dessa nota técnica da UNB com relação ao que seria proximidade para os fins da lei, e uma discussão foi que tem lugares que 60 minutos que as crianças passam dentro do ônibus, mas aí qual estado? Acho que foi Noruega. Só que lá o ônibus é de primeiro padrão, com telas no fundo de cada banco, então o aluno já entra e já está praticamente... Já está estudando. Já está estudando, já está se inserindo dentro do conteúdo. Não igual aqui, como relatou uma conselheira tutelar lá do Riacho Fundo 2, em que as crianças fazem necessidade dentro do ônibus. Porque não tem banheiro. Porque não tem ônibus banheiro. escolar. E passa mais de 1 hora no trânsito. Aluno saindo do CAUB 2 para ir estudar na Candangolândia, isso é critério de proximidade? Jamais É será. muito longe, né? Muito longe. Eu posso fazer uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta sobre isso aí. Eu estive numa cidade chamada, uma das maiores é Altamira, maior cidade do Brasil, Altamira, lá no Pará. E as crianças levam 4 horas de barco para ir para suas escolas. 4 horas de barco. Eles têm que entrar no barco e 4 horas todos os dias. Tem que sair 4 da manhã para chegar às 8,
depois termina a aula, chega 1 hora da tarde e volta, chega às 5 da tarde em casa. São 8 horas por dia dentro de um barco. E a gente falava, naquela época, ficou na minha responsabilidade de ter algo dentro desse barco, uma estrutura que tem acesso à internet, uma estrutura, sabe, um tipo de estrutura que se cumpre, que as crianças dentro daquele barco pudessem fazer isso, estudar. E essa proposta foi encaminhada para o secretário de Educação do Estado, foi encaminhada para o secretário municipal para que algo fosse feito. E aqui em Brasília, você que está nessa militância, como é que está aqui? Aqui realmente há algo nesse sentido dentro do projeto de lei? O deputado Gabriel Macno abraçou essa ideia ou isso, infelizmente, por partido executivo, infelizmente não tem nenhum tipo de... É porque, na verdade, defensor, a gente está trabalhando da seguinte forma. A gente está trabalhando de forma técnica. Então, nós chamamos uma audiência pública, participou todas essas pessoas técnicas, só que nós encaminhamos ofícios pedindo alguns esclarecimentos. Então, em cada órgão desse, o UNB, Câmara Legislativa, Secretaria de Educação, todos têm um processo SEI tratando desse tema. Nos conselhos tutelares. Então, o que a gente está tratando? Não tem uma coisa... A gente não está tratando de forma política. A gente está tratando assim... O que seria uma escola próxima de casa? Essa é a grande questão. E daí, com esse trabalho que a gente está desenvolvendo, fazendo alguns debates, fazendo palestra, tanto é que se tiver algum local que o defensor tenha contato, escola, universidade, que queira fazer essa discussão, nós estamos levando uma palestra para discutir esse tema com alunos e também plantar essa semente dessa ideia de que isso é uma coisa extremamente importante. Tanto é que no outro podcast, eu até tinha dito aqui no artigo 6º da Constituição, o primeiro direito social que a Constituição diz no artigo 6º é a educação. Está à frente da saúde. Sem dúvida. Né? Está à frente da saúde. Aí eu tendo a entender que está à frente da saúde, até porque se você investir maciçamente em educação, dificilmente você teria uma saúde como está. Porque todos os cidadãos saberiam dos seus direitos, cobrariam de fato esse direito. Então, eu até entendo que aí até o professor Cajazeiras foi consultar para saber se era ordem alfabética, né? E não era. Não. É simplesmente colocar a educação como primeiro. Que bom, né? Sem dúvida. Então, e aí hoje o projeto está em que fase? Hoje nós encaminhamos, né, nós que eu falo, a comissão junto com o presidente da nossa subseção, Gustavo Bueno, encaminhamos ofícios pedindo alguns esclarecimentos. Primeiro, pedimos para a Secretaria de Educação saber como que é feita essa licitação dos ônibus, se leva em consideração a distância, se tem algum critério, se todos os ônibus são iguais ou não tem critério nenhum. Essa foi a primeira questão. E outras questões. Também tem uma questão muito, assim, que nós ouvimos lá da comunidade de Água Quente e eu também encaminhamos para a Secretaria de Educação, que é quantos alunos existem de Santo Antônio, porque divide um rio, uma ponte, estudando, superlotando o sistema do Distrito Federal. Por quê? Porque aí já tem uma responsabilidade do município. E aí o Distrito Federal tem que ficar atento a isso até para poder cobrar do município, que era aquela história das ambulâncias. Antigamente, a prefeitura da minha cidade trazia pessoas aqui para o hospital de base. Pessoal da Bahia, a mesma coisa. Acredito que teve alguma intervenção, porque agora são obrigados a levar para o Hugo, em Goiânia. Talvez alguma ação judicial dizendo, não, vocês querem superlotar nosso sistema, vocês vão ter que pagar por isso. E a mesma coisa tem que acontecer com a educação. Começou depois da briga do Ibanez com o Ronaldo Caiado, né? Logo no início do governo, né? Mas isso foi bom, né? Então tem que fazer a mesma coisa com a educação. E aí, que fase está? Então, está nessas fases de estudo, com a UNB, definindo o que seria. Eu tive também lá no decanato de extensão, com a professora Ogami, tivemos uma reunião, eles estão querendo fazer tipo um seminário na UNB com relação a esse tema, levar esse seminário para tratar desse assunto com os estudantes, chamar o Ministério Público e todo mundo. Infelizmente, o Ministério Público não teve como comparecer, né? Que eu acho um absurdo, que eu encaminhei para eles há mais de um mês antes da audiência pública, eles não compareceram. Chamei 2 promotores, depois perguntei se tinha outro, todo mundo tinha agenda no dia, mas eu entendo, né? Porque é fácil você defender nos autos de um processo que proximidade de casa é a escola que tiver vaga na circunscrição da regional de ensino, que é o que acontece, CAUB 2 estudar na Candangolândia. É fácil defender isso nos autos processos, agora defender isso para a comunidade é um pouquinho mais difícil, né? Então eu entendo também a ausência do Ministério Público, né? Eu sem querer
criticar os colegas do Ministério Público, mas já criticando, hoje a gente teria a presença de um promotor, mas qual é a visão que eu tenho em relação a isso aí? Eu penso que a grande questão, quando se aplica, né, de modo exagerado, o tal do princípio da reserva, do financeiramente possível, quando se aplica isso de forma exagerada, você começa a se esquecer do básico, que é acesso à educação. Isso é o básico, né? Você estava falando assim, poxa, quer dizer que em Santo Antônio do Descoberto, uma cidade próxima a Brasília, aqui ao lado, que deveria ter pela RIDE uma integração com o Distrito Federal, inclusive orçamentária, com recursos da União para essa região como um todo, que são 33 cidades, deveria ter recursos para ter escolas de qualidade, escolas, inclusive, e professores que sejam não filiados exclusivamente ao município ou ao estado, mas sim à RIDE como um todo. Deveria ter sido criado isso desde quando foi pensada a lei complementar que cria essa região de integração, de É, desenvolvimento econômico. é a globalização que chegou no mundo e não chegou Não na rede. No básico, né? A gente deveria ter isso, impacta diretamente nessa questão que você muito bem trouxe, que é a questão da saúde, quando você tinha lá, você tem até hoje, pessoas que vêm de Barreiras, pessoas que vêm de Luiz Eduardo Magalhães, que são cidades bem distantes de Brasília, inclusive Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade próspera, rica, que teria todas as condições de ter um hospital público de qualidade, mas não tem, que poderia ser a grande região da capital. Mas por quê? Porque quando você fala em integração regional, que é o grande problema que a gente tem no nosso país, a falta de integração regional é um problema, a gente tem efeitos que prejudicam diretamente a população. Imagina uma pessoa sair de Cavalcante e ter que ir para Goiânia para fazer um tipo Que de um poderia exame. ser Alto Paraíso que- esse Ou lá em Cavalcante mesmo, entreposto mas já aí. que não tem, porque se fosse em Alto Paraíso ou em Luiz Eduardo, que são cidades ali próximas, mas assim, obviamente, ou então Campos Belos, que é a maior cidade daquela região, mas assim, infelizmente, esse é o país que nós temos e quando a gente começa a trabalhar ideias, ideologias, como você está muito bem fazendo na comissão, e a gente vai chegar aqui no denominador comum. Qual? A gente precisa dar resposta à sociedade, porque a sociedade hoje está carente de informações, seja na área de educação, seja na área de saúde, inclusive na área de segurança pública, mas essa integração acho que é a solução, como você muito bem traz, é a solução para muito dos problemas. E mandar dinheiro e orçamento para essas regiões. Não é possível que o Estado vai gastar bilhões e bilhões com emendas individuais e não vai gastar milhões para construir hospitais nessas regiões que tanto precisam, para construir escolas que tanto precisam. E aí, você falando em integração, eu lembro que eu fui convidado para participar da mesma comissão, só que na seccional, né, para trabalhar na comissão da seccional. E eu cheguei, eu li o nome, Comissão de Integração com a Sociedade Civil. Aí eu falei, mas já existia essa comissão? Aí alguém me disse, não lembro quem, disse já. E qual que foi o trabalho dessa comissão? Ah, eles fazem uma feira aqui, trazia os produtores, alguém, uma feira dentro da OAB. Eu falei, vocês acham que é isso que é integração com a sociedade civil? Vocês acham que é fizeram tipo um outlet dentro do estacionamento da OAB? Não sei se vocês lembram disso. Lembro, sim. E isso que era o trabalho de integração. Integração com a sociedade civil é muita responsabilidade para ser só isso, Sem né? dúvida. Porque o que eu entendo como integração com a sociedade civil é exatamente a OAB deixar de ser o que é hoje. Deixar de ser criticado como é hoje. Por quê? Porque é um bando de burocrata dentro de 4 paredes, com as suas gravatas, e conversando questões extremamente utópicas. Não, integração com a sociedade civil é pegar a demanda real da sociedade civil, trazer para dentro da OAB o tanto de comissões que nós temos, Kleber, Sim. dentro de subseções, comissões que estão ociosas. Sabe por que motivo? Porque as comissões tratam de questões teóricas. E o que eu entendo que a nossa comissão de integração com a sociedade civil deve fazer? Pegar a demanda social, trazer para dentro da OAB, se seja uma demanda, então, de ambiental, fazer esse elo com a comissão de direito ambiental, a comissão ir lá explicar o que é aquela demanda, de repente a sociedade nem está correta com relação àquilo, ir lá dar uma palestra para aquela comunidade, se está correta, orientar, por exemplo, caminhando para vocês da Defensoria Pública, se for uma questão de dano ambiental, essa sociedade se organizar em associação, ingressar com a ação civil pública. A ação civil pública, eu entrei com várias ações civis públicas na época, que eu era prefeito comunitário em Samambaia, eu tive que brigar com o defensor.
A defensoria não queria pegar ação, porque dizia que não podia entrar com ação, porque na época era Sejur, não era a defensoria ainda, né? Não tinha tido essa desvinculação com a PEC, né? Que depois desvinculou a defensoria Isso. e virou a defensoria do Distrito Federal. Antes era o Sejur. E aí ele dizia, não, eu não posso advogar contra o ente que me remunera. Eu falei, então vocês não são defensoria pública. Você entendeu? Ele até poderia, né? Não, e pode, porque eu briguei. Não, mas aí eu tive que brigar. Aí que vem a questão. Ainda não era advogado, mas o espírito de advogado tava. Eu não quietei. Eu fui para a corregedoria, eu fui para todo canto, até que entraram com a ação. Uma das pessoas que me ajudou muito hoje é o defensor-geral do Distrito Federal, o doutor Celestino. Ele que me ajudou muito com um mandado de segurança, por exemplo. Eu fazia as petições, aí eu já estava na faculdade. E caminhava para ele, ele até elogiava, falava, você escreve bem. Você escreve legal, né? E aí caminhava as petições e ingressava. E o que eu não quero é que a sociedade tenha a mesma dificuldade que eu tive. Porque tem muitas pessoas boas em todos os lugares, doutor Bueno, querendo fazer a diferença naquela comunidade. Mas, doutor Marcos, o senhor não tem medo de enfrentar um lobby muito forte do transporte público? Do transporte escolar? Não, porque aí cada um faça o seu lobby, né? Cada um faça o seu lobby. Nós vamos apresentar um parecer. Porque o seu projeto faz diminuir muitos contratos de transporte de alunos. Mas ainda continua, né? Porque você vai ter os alunos da zona rural, você vai ter os alunos que não têm condições de fato de ter aquela escola ali, que de repente é um povoadinho pequeno ali na rodovia, que vai ter, não vai acabar o transporte escolar. Agora a questão é, quanto tempo que esse transporte escolar vai andar? Em que qualidade que tem esses ônibus? Aí os caras vão ter que pelo menos se adaptar, né? Colocarem bons ônibus para... Com banheiro. Não, se não for perto, não precisa. Mas se for longe, tem que ter banheiro, no mínimo, né? Sem dúvida. Você já fez o cálculo orçamentário disso aí tudo, financeiro? Não, porque aí é o que a gente disse, né? A gente está trabalhando com pessoas técnicas. Porque não adianta trazer isso para um advogado, porque o advogado não tem essa compreensão técnica com relação a qual seria o impacto financeiro ou não. E aí a gente levou para a Câmara Legislativa, que provavelmente tem técnicos e podem também pedir ajuda do Tribunal de Contas, né, que é um auxiliado da Câmara Legislativa, que tem técnicos e ótimos técnicos. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a parte da gente, provocando quem tem que ser provocado e dizer, vocês estão errados. Isso não é proximidade. Né? Aí eu vou aqui novamente criticar o Ministério Público. O Ministério Público deu um parecer num processo meu, né, em que o STF decidiu agora, repercussão geral, decidiu que o direito à creche independe, não tem que ter lista, como acontece no Distrito Federal, não tem que ter vaga limitada e não tem que... E o judiciário tem a obrigação de se pronunciar, porque eles diziam que era, né, interferia na esfera. E essa ação é decorrente de uma ação, acho que da Defensoria Pública de Criciúma. E aí, agora, ingressamos com a ação e citamos esse precedente. O parecer do Ministério Público foi, sabe com que sentido? Não pode comparar Criciúma com o Distrito Federal. O Distrito Federal é muito mais complexo e tal. Pega a atribuição municipal e estadual, né, que seria... aí eu falo, ótimo, mas também pega os tributos municipais e estaduais, além do quinto, do quinto, né? Sim. Do Fundo Constitucional. Do Fundo Constitucional, desculpa. FCO. Do FCO. Então, o que acontece? O Ministério Público avaliou que a complexidade está em ter uma secretaria e duas atribuições, né, que seria municipal e estadual. Mas esqueceu que também tem uma só secretaria de Fazenda que arrecada tributos estaduais e municipais. E, além disso, ainda recebe o FCO. E com uma diferença, que aqui se cobra, né? Tem muitos municípios do Brasil sequer se cobram os seus tributos Exatamente. municipais. Então, é isso que eu... Sabe, assim, que a gente tem que trazer a sociedade civil para fazer esse tipo de debate. Certo. Então, vamos passar aqui para um outro tema da sua comissão de integração com a sociedade civil e depois nós vamos explorar um pouco da sabedoria do Dr. Kleber aqui, né? Você tem um outro projeto de capacitação de lideranças comunitárias. Na verdade, nós estamos lançando aqui, no programa Dr. Bueno,
estamos lançando o projeto que vai ser um projeto de capacitação de liderança da sociedade civil. Então, liderança comunitária é um pouco complexo, porque eu digo que liderança comunitária é uma coisa assim... Existe a liderança comunitária? Existe, mas tem muitas lideranças que são políticas e que dizem que são comunitárias. Liderança comunitária Então, o nome está deturpado, né? tá deturpado. Então, são lideranças da sociedade civil, que pode vir a liderança política, pode vir a liderança comunitária, pode vir o pastor, pode vir o padre, pode vir quem quiser se capacitar para poder lutar pelos direitos dessa comunidade, dessa sociedade. Porque Pô, liderança legal. comunitária hoje realmente você tem razão, porque a pessoa que fica batendo palma para a administradora se apresenta como liderança comunitária. Né? Exatamente. Aí é uma liderança política. E aí tem e o bom da liderança comunitária que ela oscila, né? Quando ela é oposição, ela vira liderança comunitária. Ela começa a apontar os erros e ir atrás e discutir o erro ali do administrador e tal. Quando ela é situação, ela é liderança política. Só que ela esquece que ela passou a ser liderança política, não é mais liderança comunitária. Que aí ela fica lá só batendo palma e tal. E aí eu entendo, e aqui eu não estou fazendo uma crítica à liderança política, não. Você pode ser uma liderança política e ser atuante. Muito pelo contrário, é até melhor quando você é liderança política, porque você resolve mais fácil. Porque você tem o canal ali, a abertura. Então é até melhor, não é verdade? Sem dúvida. Quando você é liderança comunitária, é batendo aí, buscando justiça, buscando televisão, é até mais difícil. Mas eu ainda digo assim para você, é mais satisfatório. Porque eu já fui os dois, já fui liderança comunitária e liderança política. Maximiliano, pode chamar de Max. Porque, pode ser, estou autorizado? Não, sempre, né, doutor Bueno? Você é meu padrinho político dentro da OAB. Então é o seguinte, Maximiliano, ou Max, perdão. Vamos falar então de um tipo de liderança mais específico, para a gente não entrar no lugar comum da política. A liderança ambiental, né? Por exemplo, no caso do Riacho, nós temos ali a colônia agrícola Sucupira, tem o Canegai, aquela região toda ali, que demanda uma questão de meio ambiente, e ao mesmo tempo tem um monte de invasão, né? A liderança ambiental é importante por causa das nascentes. Né? Isso aí o que acontece? Aí, lá no curso, eu já fiz os slides e lá no curso eu digo o seguinte: primeira coisa que eu pergunto para eles, qual é a finalidade comunitária que vocês estão fazendo nesse curso? Com qual finalidade? Porque você, de repente, ele está ali, ele fala assim, não, eu quero montar uma ONG para defender os animais, tem muitos animais aqui na rua e tal. É uma ONG. O que é uma ONG? É a ONG, né, que foi demonizada aí no governo passado, que é ONG. Não, ONG, o que é uma ONG? É só uma associação, você só coloca um nome lá, organização não governamental. Isso. Né? Só não é governamental. Por exemplo, se você for pensar desse jeito, a igreja, por exemplo, é uma ONG. Que ela não é governamental. De qualquer ramo. De qualquer matriz. É uma organização não governamental. Então, nesse caso dessa liderança ambiental, de fato ela é uma liderança, pode ser tanto comunitária, se de fato ela tiver interesse ali em discutir aquela comunidade que estão acabando com as nascentes, com os rios e tudo mais, é uma liderança comunitária. Mas ela também pode ser uma liderança política. Porque não pense que também... não, ele é ambientalista, ele só pensa no meio ambiente. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Muitas vezes ele está pensando também só no retorno próprio. Pegar dinheiro para poder executar um projeto e ganhar dinheiro com aquilo, mesmo que esteja fazendo bem, mas aí ele não vai bater como tem que se bater, ele vai bater como ele quer bater, até onde ele pode bater. Então ele é uma liderança política. Até mesmo a liderança ambiental pode ser uma liderança política. Então tem essa distinção entre a liderança comunitária e a liderança política, pelo menos ao meu ver. Eu nem sei se isso existe teóricos que tratam do assunto. Eu estou dizendo da minha percepção, de vida, né? De prática. Própria, prática. Então, e esse curso de capacitação, o senhor pretende implementar a partir de quando? Nós vamos, agora no seu programa, nós vamos divulgar o folder, né? Chamando essas pessoas, a atenção dessas pessoas, e vamos abrir um cadastro,
que é um link que a pessoa pode cadastrar, para ela falar, para a gente entender inicialmente quantas pessoas querem participar disso, até para a gente organizar o espaço. De repente a gente busca lá o auditório de novo do IFB, ou uma sala do IFB, ou faz lá na própria subseção, se for poucas pessoas. A gente tem que saber a quantidade de pessoas que têm interesse nesse curso. Então a gente vai lançar essa chamada com o link, e aí nós vamos começar a discutir e tratar como a gente vai executar esse projeto. Ok. Fantástico. Vamos agora passar para o doutor Kleber Melo, porque, Kleber, esse dia eu vi uma foto sua de quando você era bem novinho, no Instagram com uma camisa xadrez. Rapaz, faz tempo, hein? Faz tempo. Isso aí faz tempo. É, Eu adorava a camisa xadrez, sempre colocava uma roupa xadrez, aquela coisa toda. Achava bonito. o doutor Kleber, o que tem feito a Defensoria Pública da União? Por que essa pergunta eu vou falar? Porque muita gente tem uma ideia que a Defensoria Pública da União é só para defender o presidente. E não é É o justamente contrário, isso, né? ao contrário, É o às vezes, contrário. né? A ideia, primeiro, obviamente, a sociedade como um todo e essa comissão de integração com a sociedade, e aí já fazendo um link com o que o Maximiliano, o doutor Max falou, é importante que a integração da sociedade civil passe também por conhecimento das suas instituições. Muitas vezes a gente não sabe qual é o papel do Ministério Público, o papel do próprio Poder Judiciário como um todo, o papel da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública nada mais é que levar a justiça a quem não tem acesso à justiça, especialmente aqueles que não têm acesso a um advogado, não têm condições de pagar um advogado. E no âmbito federal, né? Da E a gente Justiça dá a Federal. união no âmbito da Justiça Federal, em sentido amplo, né? Aham. Que quando a gente faz o sentido estrito, você tem a Justiça do Trabalho, que é da DPU, a Justiça Eleitoral, que também é DPU, Justiça Militar da União, então, e além da própria Justiça Federal em sentido estrito. Então, essa atuação da DPU, de levar acesso à justiça para essas pessoas, ela ainda fica muito abstrata. As pessoas falam, poxa, mas eu não sei nem qual é a diferença de federal para estadual, eu não sei nem sabia nem que tinha essa divisão, né? O povão não tem essa noção, não só o povão, a sociedade como um todo, muitas vezes não tem noção que uma coisa vai ser dividida em tantas e tantas justiças, tantas especializações de justiça. E a DPU faz esse trabalho de levar, e aí a DPU, mas o que ela tem feito? Ela tem atuado fortemente, é o maior do Brasil hoje na área previdenciária. Então, por exemplo, o salário maternidade da moça que mora lá em Cavalcante, lá da terra lá do Maximiliano, e ela não teve o seu salário maternidade, apesar de trabalhar fortemente na área rural. Ela faz o pedido no INSS, o INSS fala que não, porque não comprovou a qualidade de segurado especial. Então a DPU vai lá e faz com que aquele direito daquela cidadã, daquela família, né, já que vai impactar uma família como um todo, seja garantido e resguardado. Então é levar acesso à justiça para essa cidadã, né, que está com acesso à justiça inviabilizado, porque ela não sabe nem o que fazer. Poxa, eu já pedi, já juntou documentos que eu trabalho aqui na área rural e eu não recebo, o INSS simplesmente se nega. Então a gente judicializa e é impressionante como alguns processos têm sido rápidos nessa sessão judiciária lá de Formosa. Então esse eu falei do salário maternidade, mas são várias da área previdenciária, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade. A gente atua muito bem, especialmente para esses que já perderam no INSS, já tentaram requerimentos e não conseguiram, ou até às vezes auxiliando no requerimento, antes mesmo da judicialização, que é a grande parte da atuação extrajudicial da Defensoria, atuando individualmente para esses casos, né? Que a gente... E o quadro da Defensoria aqui em Brasília para atender Previdência Social é grande? É pequeno, são 10 defensores para atender o DF inteiro e o entorno. Só que a gente tem atuado dentro do limite do possível, né? Do humano possível. Certo. Apesar da gente ter uma demanda altíssima e de muitas pessoas não conhecerem. Se as pessoas conhecerem... E vocês trabalham hoje na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho tem 4 defensores para o DF em torno, para toda a população trabalhista do Brasil tem 4. Eu vou te contar a história, por que a Defensoria Pública da União trabalha na Justiça do Trabalho. Eu, prefeito comunitário, CNPJ, tudo bonitinho, chegou uma carta lá dizendo para que eu tinha que pagar a contribuição sindical. Olha, eu sou de esquerda e sou contra a contribuição sindical, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Desde que não tenha trabalhadores. Sim. Né? Que a contribuição sindical, um sindicato forte, ele é importante para poder manter aquelas pessoas. Mas quando você não tem, a gente não tinha funcionários. É uma associação, não tinha gente trabalhando.
Aí fui buscar quem? Fui ler para saber quem eu buscava, que aí eu descobri Aí que você tinha veio a DPU. DPU. Aí tá lá, tá na Constituição. As justiças especializadas, quem trabalha é a DPU. Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Militar, essas justiças especializadas, Isso. a DPU, DPU. que é responsável. Vou lá. Não, a gente não trabalha. Meu amigo, foi uma briga. Foi uma briga. Denunciei no Ministério Público do Trabalho, que era ao lado ali do fórum do tribunal. Aí depois, eles disseram, não é com a gente, isso aí é lá na Procuradoria. Fui na Procuradoria, na PGR. Maravilha. Depois voltou, e eu sei que nessa briga e tal, eles acabaram dizendo, não, tem razão. E o que aconteceu? Eu fui sozinho para audiência, porque eu sempre tive coragem, né? Fui sozinho. Na verdade, um dos advogados é meu amigo de Cavalcante, Bazin, né? A gente chama ele de... É Abadio o nome dele, mas a gente chama ele de Bazin, que era advogado de um dos sindicatos, que acho que era era o patronal, era dos empregados, enfim. Não, dos empregados. E aí, nisso, a gente resolveu com um sindicato, adivinha com qual? Com o sindicato patronal. Não pagar a contribuição, chegava as duas, que era a FEComércio. Aí a FEComércio falou, não, a gente não tem interesse e Não tal. tem interesse nenhum. E não tem, né? Porque, assim, é um absurdo uma associação que já anda Associação de bairro, de bairro, cidade. de paga... querendo Não, que não comprar. tenha funcionário. Se tem funcionário, tem que pagar. Entendo que tem que pagar. Agora, se não tem... Mas o importante que você fez foi, pelo menos você foi para a BGR, foi para o MPT, procurou os órgãos, ou você conhece os órgãos, procurou os órgãos que poderiam pressionar a própria DPU a instalar a atuação na Justiça do Trabalho e garantir acesso a tantos e tantos trabalhadores e empresários também, porque é uma ilusão pensar que pobre é sempre trabalhador. Isso é uma ilusão. Tem pobre, e hoje, cada vez mais, né? Pobre que, na verdade, é um empresário, um MEI, ou uma sociedade Não, simples. a empresa quebra. A empresa quebra. Vai Por pagar o exemplo, advogado? o reclamado, que é que a gente chama lá na Justiça do Trabalho de reclamado, precisa mais da defensoria, muitas vezes, o reclamado pobre, do que o próprio reclamante, que tem acesso à justiça por um advogado aqui em Brasília. Então, assim, eu penso que Brasília ficou sozinha. É a única unidade da federação que tem atuação na Justiça do Trabalho do Brasil inteiro. A gente não tem atuação da Justiça do Trabalho nos demais estados do Brasil, ou seja, São Então foi a Paulo não minha tem, denúncia. Rio de Janeiro não tem, Piauí tinha, tirou, Moarama tinha, tirou. Então, essas regiões acabaram abandonando a atuação numa área que mais necessita de atuação da DPU, especialmente para os reclamados. Tá? É uma ilusão achar que é só o trabalhador que precisa de acesso. Não, o reclamado, que é aquele empresário, dono do cachorro-quente aqui embaixo, ele contrata um funcionário que ganha praticamente igual a ele. Parece mais uma sociedade ali em comandita do que qualquer outra coisa, né? De propósito, todo mundo ali com a mesma união de esforço para ganhar praticamente a mesma coisa. Só que um é o patrão, o outro é o empregado, cada um ganhando, eu ganhando 2.000, outro ganhando 2.000 também, praticamente, né? Porque tem que pagar no mínimo um salário mínimo, mais participação, mais o noturno e tal. Aí faz ação trabalhista e pede tipo de verbas rescisórias, mais verbas extraordinárias, etc. Pede 150 mil. Aí o cara falou: não, meu amigo, então eu te dou a carrocinha e eu Vou viro seu trabalhar para funcionário. você. Não tem problema nenhum. Então, assim, o reclamado precisa muito. E essa atuação da defensoria para levar acesso a esse povo, doutor Bueno, infelizmente, cada vez mais enxugando. Você tem, por parte do governo, por a gente sempre trabalhar muitas vezes contra o governo, numa força sempre contra a majoritária. O governo vai para um lado, não interessa se ele é de direita ou de esquerda, não importa. A gente está sempre judicializando algo para fazer com que o governo cumpra aquilo que está determinado ou na legislação ou na própria Constituição Federal. E isso gera antipatia de qualquer governo. Pode ser o governo de esquerda, pode ser o de direita, não importa. A gente está sempre trabalhando para fazer com que o governo cumpra aquilo que a lei determina. E isso o governo não vê que vai gerar gastos, custos, problemas políticos e por aí vai. E isso, infelizmente, tem dado trabalho. Mas a Defensoria tem tido uma atuação muito respeitável, né? Eu acho que dentro da sociedade tem o seu respeito, Já tem a tem sua autonomia função, financeira? tem uma autonomia financeira, mas tem um orçamento baixo, não consegue crescer, não consegue expandir sua atuação por falta exatamente de recursos. Tem uma quantidade de 600 defensores para o Brasil inteiro. Isso é menor do que a quantidade de defensores do estado de São Paulo, que tem mais defensores do que a DPU, ou seja, a União tem menos defensores para o Brasil inteiro do que a própria Defensoria do Estado de São Paulo. O Então, Distrito essa é a Federal nossa. tem quanto? Tem Defensores? mais de 200. E quanto a gente Né? tem 10 para atuar na área Não, previdenciária. não, e é isso que é um absurdo, é isso, porque nós estamos falando de um ovo,
né? Porque a gente tem que pensar o Distrito Federal como uma capital mequetrefe, Sim, não tão pequena, pequena. né? Não é uma capital gigantesca ter 200 defensores E e a aí DPU, a União, MPU, que Brasil é o inteiro. Brasil inteiro, ter 600. Não tem lógica. Infelizmente, essa é um debate que a gente vai levar e vai levar por muitos anos, porque eu acho que pelo menos nos próximos 10 anos não teremos nenhum tipo de crescimento da atuação da Defensoria Pública da União. Então, muitas vezes a gente precisa atuar coletivamente, foi quando a gente conseguiu partir da emenda constitucional número 80, né, que garantiu também a própria autonomia, você tratou dela hoje, autonomia da Defensoria do DF, né, que trouxe para o DF a Defensoria que antes era também vinculada à União, né, o próprio Poder Judiciário como todo, o Judiciário, o Ministério Público e Defensoria era tudo federal. Mas aqui criou-se uma estrutura da Procuradoria de Ceaju, que depois teve essa autonomia garantida na Vão emenda querer fazer 80. com o tribunal também, né? Duvido muito que eles vão Isso. deixar de querer ganhar da União do que É, para ganhar do Distrito acho que é Federal. melhor, né? Quando continuar ganhando na União, né? Porque o orçamento do DF está sempre comprometido. Ô, Kleber, um detalhe. Você tinha falado no início alguma coisa de vagas dos partidos políticos com o TSE. Uhum. É uma novidade. Você pode esclarecer melhor para nós? A gente aí mudando aí completamente de assunto, a É, gente tem uma possibilidade de alteração de 7 deputados que não estão com mandato e podem, a partir de uma nova visão do Supremo, alterar a composição da Câmara dos Deputados. Do que a gente falava disso? A gente tem uma eleição em Brasília em que você tinha que atingir a cláusula, De que é a que a gente barreira, chama, né? que é a cláusula de barreira, que é o número mínimo de votos, que faz com que você eleja pelo menos um deputado, né? E a gente está tratando aqui de deputado federal. Então você tem, olha, qual é o valor do quociente eleitoral para eleger um? Se você tem 2 milhões de eleitores, você divide esse valor por 8, e aí você vai ter basicamente a quantidade mínima de votos. Aqui em Brasília você tem votos válidos, dá 1.600, 1.600.000, que você divide por 8, dá 200 mil votos para eleger um deputado. Quem atinge esses 200 mil votos, elege um. Aí beleza. A legislação tranquila, previu essa situação, mas falou, olha, mas a maioria não atinge 200 mil votos, porque é dividido por vários e vários e vários partidos. Então vai ter pouquíssimos partidos atingindo isso. Brasília teve 3. Foi o Republicanos, o Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores, cada um conseguiu eleger dentro da cláusula o seu deputado. Pronto, Você elegeu fala um. do DF Aqui em Brasília, no e o Distrito pessoal. Federal. E aí, os demais partidos, nenhum conseguiu atingir a cláusula mínima. Então, vim para a segunda regra, que era 80%. Você tem que ter no mínimo 80% e o candidato tem que ter no mínimo 20% dessa cláusula. Então, se era 180 mil, ou 180, eu estou colocando 200, mas era 183. 80% daria 160. Dá mais ou menos 160, e aí de 160, o candidato tem que ter acima de 20% de 180, ou seja, acima de 36 mil votos. E aí ele conseguiria entrar na segunda vaga. Aí vinha a terceira, porque nem na segunda volta também não elegeria tudo, porque tem vários partidos que não atingiu sequer os 80%. Vinha a terceira volta e fala, não, tudo bem. Para as vagas remanescentes, quem é que vai disputar essas vagas? Todos os partidos, né? Ou seja, quem tiver a maior média de votos, ou vai atingir aquele que atingiu o quociente eleitoral, né, que são apenas 3 partidos, e quem é que tem a maior média desse quociente eleitoral. Nessa, que foi a última vaga remanescente, foi eleito o deputado Gilvan Máximo, que foi o Republicanos, que tinha eleito apenas 2, né, que foi o Júlio César, e o segundo colocado foi o primeiro colocado foi aquele da Record, e o segundo, o Fred Linhares, e o segundo colocado o Júlio César, e a terceira vaga ficou com o Gilvan Máximo, né, porque o PL já tinha também já suas 3 vagas já garantidas. E aí essa vaga simplesmente é retirada, e ela pode ir para quem? E aí vem o debate. Quem é que pode participar dessa terceira fase eleitoral? Da terceira fase vão participar todos os partidos? Apenas os partidos que teve 80%? Ou apenas quem atingiu 100% da cláusula? Aí vem o debate. Aí o Supremo falou, não, mas espera um pouquinho. Em nenhum lugar na lei está dizendo que tinha que ter tido 80%. Aliás, essa exigência de 80% para a terceira fase, que o TSE, mediante resolução, colocou, é uma exigência ilegal. Por ser uma exigência ilegal contra-majoritária e que não respeita a maioria dos votos, porque se você colocar na média, quem teve mais votos? O PSB ou republicanos? Não, na média continua o PSB tendo muito mais votos do que republicanos, porque não elegeu ninguém o PSB. Então essa vaga sairia do Gilvan Máximo
Iria iria pro Hollenberg, né? o Rodrigo Hollenberg, que já foi governador de Brasília e hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico e Social lá do Ministério do Alckmin, E né? tem previsão para julgamento disso? Hoje, dia 21 de fevereiro, está prevista essa situação pelo Supremo e talvez seja definido hoje. Talvez, né? A gente nunca tem certeza, porque sempre tem um pedido de vista É, a partir de providencial. providencial. Assim, não, o meu entendimento é tal, mas eu vou refletir mais sobre o assunto e faz aquele pedido de vista a perder de vista. Isso já aconteceu Não, que muitas agora vezes não no pode Supremo. mais, né? Não, não pode nunca. Na verdade, Não, sempre não, foi imoral, né? mas agora tem previsão regimental, Tem, mas né? Acho sempre que são 2 meses, né? uma sessão, na sessão seguinte, passou a outra, tem que colocar. E como às vezes as sessões plenárias são mensais, né? Então é como se fosse, a gente pode chutar aí 2 meses. Isso. Só que aí é que vem o problema. Qual é a punição? Como diria um sábio desembargador lá da Bahia, falava assim, sabe na mente que é inócuo comando sem sanção. Isso é um comando. Qual é o comando? O comando, se você pediu vista, você tem que colocar na próxima sessão ou na seguinte, colocar em mano. Sabe na mente que é inócuo comando sem sanção. É um comando. Mas qual é a sanção para o ministro Supremo que não coloca em votação? Que não coloca para o presidente que está à disposição porque o voto está pronto? Não tem sanção nenhuma. Então, o que mais acontece, seja no âmbito do Mas Supremo, do não STJ, precisa ter STF, sanção, pode continuar o julgamento. pois é, o Né? presidente faria isso caso tivesse o voto pronto, né? Você não pode excluir o voto daquele que tem o direito de analisar os autos e dar o seu ponto de vista. Ele também não pode obrigar e falar, olha, o seu voto vai ser em tal sentido, não tem como. E os demais Não, ministros, ele como fica fazem como igual, abstenção. aí acontece que não tem quórum. Né? Como é uma análise de inconstitucionalidade, você tem que ter um quórum mínimo, né, do próprio Supremo, de maioria absoluta, né, para dar uma cautelar 2/3 do tribunal. Então, Então essa regra que criou no Supremo é inócua? como várias regras são inócuas. Essa é mais Então, uma regra que ela é simplesmente inócua, mas é a questão política muitas vezes É a decidindo. maquiagem, né? É a maquiagem. A gente não pode, assim, esquecer que os interesses políticos são muito fortes dentro do Supremo, não só os interesses econômicos, não só os interesses jurídicos. O Supremo é um tribunal que você tem economista, sociólogo, professor de português, para analisar os votos, para colocar tudo dentro da cartilha ortográfica correta. Então, assim, ali não é um tribunal exclusivamente jurídico, e nem poderia ser pelo tamanho do Supremo e pelo tamanho que ele cada vez mais vem tendo dentro da sociedade, né? Ele vem decidindo praticamente todo tipo de questão. Uma questão básica para mim, dar creche, como você muito bem colocou, dar acesso à creche para as crianças, isso é uma questão básica, a Constituição é clara, o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro em relação a isso, para as crianças de 0 até 7 anos, mas o Supremo tem que se manifestar para dizer que é porque obrigatório. lá embaixo, Porque lá embaixo o juiz está dizendo que não tem, que o não tribunal está dizendo que tem, não tem. reserva do possível. Sempre pela mesma situação. Não tem dinheiro. Mas espera um pouquinho, você tem dinheiro para fazer propaganda, você tem direito para outras questões que são menos relevantes e você não tem direito para conceder acesso a uma creche às crianças. Então, esse é o grande debate. É aquele É, debate, qual é o direito que vai prevalecer quando ele entra em conflito. E essa é uma discussão, a discussão básica é em torno do artigo 227 da Constituição. Isso. E ele diz, única e exclusivamente, é a única parte em que a Constituição Federal coloca duas palavras, que na verdade é até um pleonasmo. É absoluta prioridade. Sim. O Estado, a sociedade, né, todos, né, na verdade, Toda a sociedade. devemos garantir à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta Prioridade prioridade. absoluta. É absoluta prioridade. Isso. Absoluta prioridade, está lá escrito. Em relação a todos os demais direitos. Aí fala, saúde, aí saúde vem primeiro, saúde, educação, enfim, e vai. Então, se o Estado tem que garantir com absoluta prioridade a educação, saúde, aí não estou falando para todos não, não vale para nós não, mas vale para criança, adolescente e jovem. Com absoluta prioridade, nós temos que avaliar o orçamento. Será que o orçamento está garantindo com absoluta prioridade? O orçamento pode destinar dinheiro mais para publicidade do que para construção de escolas? E aí vem a questão, pode o juiz determinar o sequestro ou deve o juiz determinar o sequestro de verbas para garantir o acesso à educação?
Eu tenho uma visão, assim, apesar do ativismo judicial ser um problema que cada vez vem se transformando e que o Supremo vê isso com bons olhos, né? Eu vejo o ativismo com problemas. Eu acho que o ativismo judicial tem que ter suas limitações, mas em relação à questão da criança, inclusive da questão do idoso e tal, eu acho que o Estado deve sim não se omitir em relação e determinar o sequestro de verbas e garantir o acesso à educação para essas crianças e adolescentes. O nosso tempo está quase chegando no final, porque a conversa é longa e a gente tem muito assunto, né? Mas eu queria trazer para vocês um assunto que permeou o podcast anterior que eu gravei aqui com duas advogadas criminalistas, para ouvir a opinião de vocês. Nós temos uma situação que eu diria até de direitos humanos, é, com os presidiários. Eles às vezes estão caminhando para sair e às vezes uma falta dentro do presídio, uma briga com outro companheiro de cela, vai para um PAD, um processo administrativo disciplinar, e, e a VEP abre mão de julgar isso para só homologar, e quem julga são os pares do agente penitenciário, que teoricamente foi o opressor, o repressor, enfim. Parte interessada, independentemente. Parte interessada. E então eu vejo assim, com preocupação essa questão, e na vez anterior eu estava questionando que a OAB poderia interferir nesse sentido, para a gente voltar naquele sistema lá do juiz classista da Justiça do Trabalho, de ter um advogado ou ter um defensor da Sem Defensoria dúvida. Pública Estadual ali. Queria ver o que Ou da vocês União, se acham a for predito respeito. federal, né? Eu acho que em qualquer hipótese tem que ter alguém defendendo. Eu vejo a questão dos PADs que são realizados dentro dos presídios, né? E você tem uma grande situação. Eu trabalhei na vara de execuções penais uma época. E esses procedimentos eram encaminhados para o juiz da VEP homologar ou não. E muitas vezes eu sugeria, né? Já que eu era assessor, eu sugeria a não homologação por uma falta, assim, de critérios mínimos para a abertura de um PAD. Então, por exemplo, você tinha um PAD, eu vou dar um exemplo aqui, de um. Só um parênteses bem rápido que eu esqueci de colocar. Por exemplo, e nessas horas as câmeras não estão Pois funcionando, é, nada está nada a funcionando. favor do preso. Ou seja, e isso a E o Indu gente. Proréu, nada também. No ProRéu também nunca. Então, tinha um, por exemplo, que o carcereiro, né, o agente penitenciário, ele abriu, fez a abertura e foi constatação de falta grave. Eu vou te falar qual foi o fato. A conduta, né? A conduta do presidiário que ele considerou como uma falta grave. Olhou para mim com olhos de ameaça e matador. Não, pera um pouquinho. Um olhar, às vezes o cara é feio, às vezes o cara tá num dia ruim, pô, o cara tá preso. Aí a maneira como ele olhou, fez com que o agente penitenciário tivesse medo e determinasse a abertura de um PAD para falta grave para punir o rapaz. Não foi nem falta leve. Não, falta grave para perder os dias, para perder tudo, Porque para a falta reiniciar a leve não perde, contagem. não Isso, prejudica isso, para reiniciar a a contagem, para tudo isso. progressão. Isso me foi encaminhado, isso me gerou um problema que eu falei, poxa, primeiro, como está a situação dos agentes penitenciários? Porque para um agente penitenciário ter medo de uma situação dessa, ele simplesmente deve estar abandonado no seu próprio presídio. Não deve ter apoio dos seus colegas para estar preocupado com o olhar. E segundo, por conta de um olhar ele falar que isso é uma falta grave, e isso, por uma comissão falar que realmente isso é uma falta grave, aí a gente verifica, falta a presença de um OAB, falta a presença de uma defensoria estadual, que a própria lei de execução penal prevê como órgãos obrigatórios no sistema de execução penal. A presença desses órgãos da OAB, lá no COPEM, por exemplo, tem a presença da OAB, tem a presença da defensoria. A presença é obrigatória. E essa presença, para homologar ou não esse tipo de situação, tem que, obviamente, passar por um crivo de contraditório pela defesa, proporcionalidade e razoabilidade. Se não tiver nada disso, um devido processo legal, simplesmente não há processo e você não pode homologar esse tipo de procedimento. Essa é a minha visão em relação a isso. Agora, eu pensei que você ia falar do 8 de janeiro do pessoal que está preso. Eu, inclusive, participei de várias audiências e verificava uma situação que a audiência de custódia
estava sendo realizada de maneira completamente legal. O juiz não podia soltar, mesmo se a gente demonstrasse os requisitos, a ausência dos requisitos para a prisão cautelar daqueles que estavam ali presos, né? Então, assim, essa é uma outra situação também que vai gerar uma jurisprudência tão perniciosa para aquele que está lá na ponta, lá na base, aquele que atua na área penal, que me preocupa como que vai ser o sistema de justiça brasileiro, especialmente criminal, a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal. Me preocupa, eu acho que a gente precisa atuar cada vez mais, precisa de uma OAB cada vez mais atuante e que a defensoria também atue. Infelizmente, muitas vezes se omite por questões até, pô, será que eu posso me omitir contra o Supremo hoje? Aliás, sim, devemos sempre nos emitir, porque a gente é contra-majoritário. Não dá para tentar agradar a sociedade. Ah, mas a sociedade vai falar que você está defendendo. Não. O que você está defendendo são direitos. Aquilo que está previsto como dignidade mínima. Aquilo que está previsto como devido processo legal. Com presunção absoluta de inocência até que o trânsito julgado sobrevenha. Se não for assim, se a gente seguir o padrão de regra de maneira isonômica para todos, ótimo, o sistema está funcionando. Se não for assim, o sistema precisa repensar como está sendo E a feito. gente tem que levar o debate, porque assim, igual a gente tem que criticar o Supremo, tem que ser criticado, mas a gente também tem que levar em consideração, por exemplo, você tinha dito aqui sobre a questão do ativismo judicial. Muitos estão dizendo, com relação ao julgamento das drogas, que seria ativismo judicial que o Supremo estava legislando. E aí eu gosto, por fazer sempre esse trabalho, né, com a comunidade, pessoas que não têm muito conhecimento jurídico, eu sempre dou um exemplo simples. O Supremo está legislando ou é o Congresso que está se omitindo? Aí a pessoa fala assim, não, tá, porque o Supremo não pode dizer quem é traficante e quem não é. Eu falei, não, o que o Supremo está dizendo não é isso. O Supremo está garantindo a maior das garantias, que é todo mundo é igual perante a lei. Aí eu gosto de dizer isso na periferia assim, imagine alguém aqui, por exemplo, Samambaia. Imagine aqui um menino de Samambaia que não tem pai rico, é pego com 1 quilo de maconha, traficante. O menino do plano piloto, que é filho de um general do exército, é pego com o mesmo 1 quilo de maconha. Aí ele é considerado usuário. E aí onde que está a Constituição? O maior dos princípios é a igualdade. Né? Todo mundo é igual perante a lei. A lei está sendo igualando todo mundo, ou ela está dizendo, ó, depende do delegado, depende do juiz. Isso não pode. Então, o juiz, nesse caso, o Supremo não está agindo com ativismo, ele está só garantindo o maior dos princípios. Todo mundo é igual perante a lei. Ou então, se o Congresso, igual o Congresso agora quer dar uma de hipócrita e vai dizer que é zero, que seja zero. Quando o filho de um deputado que tiver... Ou o próprio deputado. Ou o próprio deputado, como teve o deputado sempre. aí que estava dizendo que era contra drogas e tudo mais, e depois saiu a foto dele usando cocaína e maconha. Então, a hipocrisia também tem, né? Tem limite. Ele está falando então, do deputado Gustavo Gai, que tem várias fotos dele aí. E aí o que acontece? É justo o mesmo cidadão brasileiro, com a mesma quantidade de droga, um ser usuário, outro ser traficante? Não é. Então o Supremo não está legislando. Ele só está garantindo. E aí, como o Congresso se omite, o Supremo tem que basear pelo quê? A mesma história da distância da escola com a casa. Se dizem que a criança tem que estudar próximo de casa, mas não dizem qual que é a distante, qual que é a distância, o que seria esse próximo, e eles não estabelecem, o judiciário tem que dizer. Porque não pode, é uma coisa absurda, como é o caso de uma criança estudar a mais de 35 quilômetros de casa, é o mesmo absurdo de um cidadão ser pego com uma quantidade de droga, o outro com a mesma quantidade, um ser traficante e outro ser usuário. Não pode. Exato. Eu concordo com... Esse teu ponto de vista, quando você coloca uma determinada quantidade, eu acho que você facilita o julgamento. Mas o problema, o primeiro julgamento que é realizado dentro da sociedade, ele não é realizado nem pelo juiz, nem pelo delegado, nem pelo escrivão. Ele é realizado pelo policial que está lá na ponta e está olhando a situação e que vai tomar uma decisão a partir daquilo que ele tem vivenciado e que recebeu de orientação dos seus comandantes, né? Então, quando ele verifica a situação, ele fala, olha, é um negro da periferia tal que está com 30 gramas de uma porção de maconha. Ah, não, então eu vou prender e vou falar que ele é um traficante. Está no perfil. Está no perfil que eu estou analisando. Vai achar. E aí o Supremo fala, olha, seu policial que você está ali na ponta, esse cara é tão usuário quanto o mesmo cara que foi preso ontem, foi solto ontem por um colega teu,
lá no Lago Sul, e De esse daqui olhos foi só. verdes. E era 30 gramas. Então, assim, o mesmo 30, depende da região que se é preso, claro que não. Eu acho que essa explicação parte e deve ser realizada realmente pela jurisprudência. Para mim, isso é papel do Poder Judiciário. Eu não vejo nem como ativismo, isso é dever do Judiciário esclarecer o que que é e o que que não é. Isso é Dever do tranquilo, Supremo. é dever. Dever de garantir a igualdade. Gente, infelizmente estamos chegando ao final, já temos mais de 1 hora de programa, Vamos né? lá. Mas um dia, quem sabe, o Dr. Kleber vem aqui para a gente falar da provocação dele como professor de Direito Constitucional, né? Para a gente falar de outros detalhes aí. Mas eu quero colocar os microfones e câmeras à disposição para vocês darem o endereço para o contato com o nosso telespectador e depois para suas despedidas. Por favor. Eu começo? É, Então vamos lá. Eu primeiro queria agradecer, viu, doutor Laís Bueno, doutor Maximiliano. Eu acho que é sempre uma honra estar com vocês. É como eu falo. A gente já ficou até 2h30 da manhã em pé, é. conversando em frente ao Carpe Diem. Então, aqui é uma alegria. Estou sempre à disposição. Agradeço estar aqui nos grandes encontros com o Laís Bueno. Queria deixar a mensagem aí, o pessoal, né? Quem quiser mandar algum tipo de dúvida, quem quiser entrar em contato, qual é o papel da defensoria, ou até, como tudo, alguma questão relacionada a acesso à justiça que a gente vê tão prejudicada em nossa sociedade, é só entrar em contato comigo pelo Instagram. Lá no Instagram é Defensor Kleber Melo, com K, Kleber, Defensor Kleber Melo. Basta acessar lá no Instagram e eu respondo, na medida do possível, todas as mensagens, né? Eu recebo mais ou menos umas 30, 40 mensagens por dia e, na medida do possível, eu vou sempre respondendo e tal. Eu mesmo que hoje que faço a gestão do meu Instagram, antigamente eu tinha um pessoal que me ajudava, só que acabava respondendo uma coisa que não tinha nada a ver com a pergunta da pessoa. Aí eu falei, não, deixa que eu cuido disso aqui, que as pessoas até acham melhor, não, porque tem que responder ao próprio defensor e eu mesmo respondo hoje, atendo todo mundo e todo tipo de pergunta minha é feita. Então, estou à disposição aí do pessoal, estou à disposição sempre do Grandes Encontros e um grande Obrigado. abraço a todos que estão aí nos assistindo. Maximiliano. Muito obrigado novamente, né, por estar aqui no programa. Como disse o nosso amigo defensor Kleber, na verdade é um bate-papo tão bom que nem parece uma entrevista, né? Na verdade é uma É um bate-papo. uma conversa entre amigos, né? É. E aí, quero agradecer novamente por ter participado, enfatizar a questão do nosso projeto, que é o projeto de capacitação de liderança da sociedade civil. Vamos precisar muito da Defensoria Pública, do defensor, para vir ajudar essas pessoas, esclarecer quais são as atribuições, o que não deu para falar aqui, falar em uma palestra para essas comunidades. E vamos lançar. Hoje, quando vocês estiverem vendo isso, vamos lançar o link e o panfleto com a divulgação desse novo projeto. De capacitação. Capacitação das lideranças da sociedade civil. Ótimo. Maravilha. Muito obrigado a presença dos dois. Estiveram aqui conosco o Kleber Melo, defensor público da União e professor de Direito Constitucional, e o Maximiliano Magalhães, advogado administrativista e presidente da Comissão de Integração com a Sociedade Civil. Quero agradecer a vocês que nos assistiram. Até o próximo Grandes Encontros com Laírson Bueno. Forte abraço.